Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Aviscast aqui. Estou aqui com a Ana Cecília Leite, que é bióloga da BioAdapt e Adaptier, e palestrou sobre ambientes seguros e saudáveis para aves. Vai bater um papo com a gente aqui sobre enriquecimento ambiental. Ana, muito bem-vinda, obrigado por aceitar o convite para bater um papo com a gente. Obrigada a vocês, estou ansiosa. Vamos lá, bate-papo tranquilo. Ana, quais são os principais riscos que a gente deve eliminar quando a gente prepara o ambiente para as aves? Por exemplo, pode trazer risco para o animal. Tá, o que a gente tem que pensar é que quem mora naquele ambiente é o animal. Então a gente realmente precisa criar um ambiente estruturado e planejado para aquele indivíduo. Parece óbvio, né? Mas o que acontece na prática, em muitos momentos, é totalmente diferente. Então as pessoas acabam deixando o ambiente confortável na visão humana delas e esquece que quem mora naquele ambiente, às vezes 24 horas por dia, 7 dias por semana, é aquele animal, né? Sim. Então, essa é a principal situação. Pensa na ótica do animal. E aí a gente precisa começar a selecionar materiais que não machucam os animais, né? Porque isso é uma outra problemática. Às vezes a gente acha que é interessante um tipo de estrutura, por exemplo, e na verdade é tóxica para o animal. Ou a gente acha que é legal colocar a planta X e essa planta não é bem-vinda, né? Se a gente falar de psitacídeo, que são as araras, né? Os papagaios, os animais com biquinho torto, a gente está falando de animais que mexem em tudo. Tudo, né? Curiosíssimo. Então, a gente tem que ter uma cautela em relação à estrutura, em relação à vegetação, em relação à ambientação. Existe isso, e é por isso que existe a Adaptier e outras empresas que trabalham criando recintos. Perfeito, perfeito. E como equilibrar essa liberdade no ambiente amplo, enriquecido e com segurança nesses recintos? Vai muito em cima disso que você acabou de falar agora? Vai. Uma coisa que eu posso falar já para vocês é que todo excesso de material dentro de um viveiro, de uma gaiola, é uma armadilha para esse animal. Né? Então, o que acontece? Às vezes as pessoas colocam corda de um local ao outro e deixam o excesso da corda. Aquilo é uma armadilha. Infelizmente, eu já ouvi casos e vi animais se machucando, não só aves, primatas também, outros animais se enroscando nesse excesso de material. Então, todas as vezes que a gente coloca enriquecimento ambiental no recinto, a gente sempre acompanha o modo que a gente está amarrando isso para não criar forcas, porque às vezes o enriquecimento, que é para ser algo positivo, vira uma armadilha no recinto, que a pessoa cria forcas, armadilhas. E aí, infelizmente, eu já ouvi uma história de uma arara perdendo a vida por conta disso. Né? Então, todo excesso de material, toda amarração em formato de forca, de brinquedos e tudo mais, é um perigo. Então, fuja disso. E esse excesso também pode estressar um animal se for uma coisa muito complicada. A gente fala, né? Enriquecimento ambiental é você levar uma complexidade para ele gastar toda essa... como que eu vou dizer assim? A mente dele pensante, essa interação toda do animal ali. Só que o excesso também pode gerar um estresse, isso pode vir gerar alguma doença para esse bicho, ele ficar mais irritado, estressado. A gente sabe que a ave, às vezes, né, tem coisa de tirar a pena e tudo mais, como tá assim. Como evitar esse tipo de excesso? É não projetar o humano também lá dentro? Também. O que acontece? As aves, elas são neofóbicas, né? A ave na natureza é presa. Então, naturalmente, elas têm medo do que é novo. Quando a gente troca a ambientação ou coloca muitos estímulos naquela gaiola, naquele espaço, naquele viveiro, a tendência desse animal que não está habituado é congelar. Então, o que a gente fala? O animal que não está habituado a atividades começa com as coisas mais óbvias, sem tantas cores. Eu gosto de enriquecimento para ave que é muito colorido se ela não está habituada, porque é um choque dentro daquele ambiente. E quando você for mudar a ambientação, mudar os puleiros, vai devagar. Né? Então, se do nada você trocar todo o ambiente que aquele animal conhece, provavelmente você vai ter um efeito contrário. Então, ao invés de elevar os níveis de bem-estar, provavelmente você vai gerar medo nesse processo. Então, vá com calma, né? Essa é a principal dica. E outra coisa, você falou sobre a questão da ótica humana nos enriquecimentos. Quando vocês forem comprar enriquecimento em pet shops, né, em outras plataformas, em sites, assim, pensa da ótica do animal. Tem muitos que são armadilha. Tem muitos que são extremamente coloridos para que o tutor se interesse e ache bonito, cheio de miçangas, de muito plástico, com ganchos perigosos. Então, eu não gosto muito daquelas atividades que tem gancho, assim, sabe? Aquele mosquetão. É prático pra gente.
pra gente. Sim. De novo, não é a gente que vai interagir, né? A ótica do animal. Então, prefira elementos mais naturais. E Sempre. você falou de mudanças, né? De fazer mudanças no que já existe ali dentro do recinto desse animal. Para quem ainda não tem um ambiente enriquecido também, vai estar assistindo, assistir sua palestra, ver seus conteúdos lá no Instagram. Também precisa ser gradativo a inserção desses elementos dentro do recinto. Você já chega e prepara um recinto todo enriquecido e você falou dela ter medo, de ser Sim, novidade. sim. Precisa ser gradual também esse enriquecimento? Tá, se o animal já vive dentro daquele ambiente, você vai fazendo isso gradualmente para não assustar. Mas é um animal novo, ele foi transferido, ele saiu do criador e veio até você. Aí sim você pode receber ele num ambiente diferente, porque essa mudança já está existindo naturalmente, né? Perfeito. Ele vai ter um período de adaptação, Ele mas vai vai ter ser um mais período de tranquilo. adaptação. E assim, toda mudança, gente, todo transporte de animal, existe um estresse associado nisso. Então a gente até espera que isso aconteça, que o animal demore um pouco para explorar todo o ambiente. Isso não é uma regra, tem as aves que são extremamente curiosas, que na hora que você coloca uma atividade, elas logo vão, mas tem as aves que são mais retraídas, né? A gente fala bastante de psitacídio, mas não são só eles que podem Tá. receber enriquecimento, né? Não são só eles que devem. Então, rapinantes também recebem atividades, patos, galinhas, todo ser vivo, todo animal Sim. precisa de atividade, porque eles têm uma gama de comportamentos enorme, uma diversidade. Quando eles vêm morar no nosso ambiente, na nossa casa, ou em algum empreendimento de fauna, eles estão em um espaço controlado. Sim. Por mais que a gente cuide, por mais que a gente ame, é um espaço restrito. Então, se a gente não ofertar enriquecimento, não oportunizar a escolha através de um ambiente legal, eles não têm nada para fazer. Então, aí a gente tem um problema de apatia, e aí a gente pode ir conversando mais sobre isso. Perfeito. Você falou na questão do ambiente restrito e tudo mais. Para quem tem recinto externo, a iluminação, vento, chuva, como que o enriquecimento ambiental também pode contribuir com isso para dar abrigos, para não deixar ter um problema de saúde para a ave também? Como lidar com recintos externos? O que observar? Sim, para locais que têm temperaturas baixas, eu sou do Paraná, de Foz do Iguaçu. Lá é muito quente, mas quando é frio, é frio. Então, o que a gente recomenda é que ou exista uma área de abrigo para esses animais longe desse ambiente a céu aberto, ou exista pelo menos lonas para que você possa descer e fechar esse recinto, porque lá faz 0 graus, por exemplo, né? Então, no sul, em algumas cidades aqui de São Paulo também, tem essa questão de fazer muito frio, muito vento e as aves sim podem ficar prejudicadas, né? Então, a gente precisa ter essa cautela para que por falta dessa estrutura, não vire uma urgência veterinária, um animal com pneumonia, um animal com alguma outra questão, né? É importante isso. E o enriquecimento, ele ajuda a gente de que forma, nesse caso da temperatura? Opções de abrigo, né? Então, às vezes a gente pensa assim, vou colocar aquele abrigo ou aquela cobertura só aqui, e aí o animal, ele é obrigado a se esconder da chuva, do vento, é só ali. E daí lembra, uma coisa muito importante que eu falei na palestra, oportunidade de escolha é uma forma de prosperar, uma forma de ter bem-estar. Então, se o animal pode escolher aonde ele vai se esconder, e se ele vai se esconder, como que ele vai controlar aquele ambiente, a gente está aumentando a qualidade de vida dele, né? Perfeito, perfeito, perfeito. E qual seria, você falou na questão de possível, né, uma pneumonia e tudo mais, qual é o papel do enriquecimento ambiental, na sua opinião, tem na prevenção de doenças? Tá. O enriquecimento ambiental é uma ferramenta que promove qualidade de vida e ela é fundamental para evitar frustração, tédio, para evitar problemas com arrancamento de pena. Porque o que acontece? Como a gente comentou, o ambiente controlado ele é previsível. Então, a maioria dos animais, eles comem no mesmo horário, da mesma forma, o mesmo alimento, a mesma forma que é picado. Uma rotina. É uma rotina. E assim, pra gente é ótimo porque facilita muito o manejo. Então, se você cuida de muitas aves, de muitos animais no geral, você ter uma rotina é ótimo para o ser humano. Mas, de novo, a ótica não é só nossa, né? A gente está coexistindo e é preciso ter um equilíbrio nisso tudo. E aí o enriquecimento vem para trazer imprevisibilidade naquele ambiente, sair daquele tédio. Os animais, eles evoluíram para resolver problemas, para poder buscar o alimento, forragear. As aves, a maioria delas são forrageadoras, né? E então elas ficam muito tempo da vida procurando por comida. Aí imagina que chato, chega todo dia, 8 da manhã, tá lá na mesma bandeja, você come em 15 minutos, você não, a ave, come em 15 minutos e depois não faz o quê? Perfeito. Vai arrancar pena?
vai ficar mordendo a grade e se contaminando com o chumbo da grade. Então, assim, o enriquecimento, ele ajuda muito o animal a ter qualidade de vida física e mental, né? Em vários aspectos, aí a gente pode falar um tempão só sobre enriquecimento, que eu amo. Perfeito. E Ana, para a gente ir fechando, quais dicas você daria para os responsáveis que estão iniciando agora? Acabou de receber esse bichinho em casa e tal, para preparar esse recinto com esse enriquecimento ambiental. Tá, você acabou de receber, de ganhar, de adquirir uma ave. A primeira coisa que você tem que pensar é que você tem que se comprometer com aquilo. As aves, a maioria delas tem uma longevidade considerável e é uma responsabilidade muito grande. Então, vai exigir desse tutor, desse cuidador, que demande uma atenção para esse animal, né? Sim. Tem muitos que são imprintados, inclusive do ser humano, e que vai precisar de uma interação real. E isso é comprovado já que promove qualidade de vida também. Mas é o seguinte, a pessoa tendo consciência da responsabilidade dela a longo prazo, ela vai começar a buscar informações. Ela vai buscar por vocês, pelos cursos que vocês têm, pelos cursos que a gente tem, e ela vai se capacitar. Porque ela está com um membro na família multiespécie dela que precisa ser atendido também. Então não são só as necessidades da minha filha, eu tenho um coelho, do meu coelho e tal. Eu tenho uma ave, eu preciso saber como é que cuida. Perfeito. Como é que eu vou saber me capacitando. E aí, assim, não adianta só a gente olhar lá de um jeito rápido, né, e banal no Pinterest. Eu tenho Pinterest também, é um super banco de dados, banco de imagens, mas aquilo é para usar para inspirar, nunca para determinar, ó, meu animal tem que receber isso. Perfeito. Então, a pessoa se capacitando, ela vai ter esse animal por muitos e muitos anos, ela feliz, a família feliz e o animal também, então vai ser ótimo. Perfeito. E você falou muito dessa complexidade do imprint, da dependência, vamos colocar assim, emocional e psicológica mesmo, dessa interação da ave com o humano. Começa antes, então, da chegada do animal, estudando talvez para ver se aquela espécie é melhor para minha rotina, que é melhor para minha realidade. Com certeza. Hoje, na minha apresentação, eu até meio que surpreendi o pessoal porque eu levei uma ave de madeira. E aí eu falei assim, se você não tem tempo para cuidar de uma ave, se você não tem tempo para cuidar de um pistacídeo que demanda super, a ave melhor para você, a melhor espécie é essa aqui, é de madeira, né? Então, sim, você precisa escolher, entender a dinâmica da família. O que eu vejo de erro é que muitas pessoas acabam adquirindo uma ave e um pistacídeo, por exemplo, a maioria deles vivem em grandes grupos. Eu vou adquirir uma calopsita. Mas a calopsita, ela não mora sozinha. Então, você já tem um problema ali. Você já tem uma privação social, uma privação comportamental. Então, você pode dar a melhor ração, construir o melhor viveiro com a gente, estudar, privação social é uma coisa importante. Então, a pessoa já sabendo disso antes, ela já se prepara, que não vai vir só um, vai vir dois. Eu quero uma arara. Não será só uma, será duas no mínimo, né? Então, isso é super importante. Perfeito, Ana. Muito obrigado por todas essas dicas aí, por poder compartilhar com todo mundo, para dar um melhor bem-estar para as aves das pessoas. Adorei. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo episódio.